Vamos passar então à última apresentação, cujo orador é o nosso cliente e amigo Pedro Magalhães, CEO da Europalco, e vai-nos falar um pouco sobre um use case, ou dois use cases que tem com ROS. Boa tarde. Tenho a tarefa mais difícil do dia, que é fechar, depois de excelentes apresentações, a minha vai ser aqui a mais difícil. E agradecer ao Hugo pela excelente apresentação, e já especificou tudo aquilo que eu vou falar, acabou por dar já todas as indicações. Bem, eu vou falar um pouco da nossa experiência em 2023 nas Jornadas Mundiais da Juventude, onde a Europalco ficou responsável em consórcio com mais 3 entidades, pela distribuição de sinais e também pelos LED walls, pela sonorização do espaço do Parque Eduardo VII e pela Avenida Liberdade. E vou falar um pouco disso. Ok, inicialmente foi-nos colocado um objetivo, o que é que se pretendia fazer, e no fundo era isto que tínhamos para fazer. No fundo tínhamos que sonorizar e tínhamos que instalar LED walls ao longo de todo este recinto, portanto Parque Eduardo VII e a Avenida Liberdade. Estamos a falar de cerca de 1 km e 800 metros. Nós, quando iniciámos este consórcio foi iniciado com a Altice, hoje atualmente a MEO, o que nos ajudava aqui um bocadinho na criação depois da infraestrutura que era necessária para conseguirmos fazer isto. O segundo desafio era o centro da empresa no pavilhão de Carlos Lopes, a distribuição de áudio e vídeo em diferentes formatos, diferentes línguas, com capacidades de 1000 outputs de áudio e 720 de vídeo. Estes, no fundo, eram os nossos desafios, o objetivo que nos tinham proposto para este evento. Desafios, portanto, o primeiro e grande desafio em consórcio com a Altice, a MEO, atual MEO, a criação de uma rede de fibra com redundância em arco, a correção de sincronização labial, portanto, neste quilómetro e 800, que era também um grande desafio que tínhamos pela frente, quando tínhamos um delay máximo de 5.34 segundos, 267 frames aproximadamente. Como não podíamos ter pessoas em todos os sistemas e a coordenar ao longo da avenida e do Parque Eduardo VII, tínhamos que de alguma forma garantir que apenas de um ponto conseguimos gerir o áudio, a intercom, o vídeo, e ao mesmo tempo monitorizar que as coisas estavam a ocorrer, porque para um evento que teve cerca de 1 milhão de pessoas era quase impossível nós conseguirmos, numa situação de urgência, tínhamos que criar naquelas torres todas, serem completamente autónomas, e de alguma forma monitorizamos e conseguimos contactar entre todos e agirmos rapidamente se alguma coisa, se algum problema existisse. Há aqui um ponto que eu não referi aqui. Havia um aspecto muito importante que era a questão da segurança. Portanto, nós no fundo tínhamos muitas pessoas, como sabem, nunca tivemos um evento desta dimensão em Portugal. As próprias autoridades, em reuniões com a Proteção Civil, o grande problema que havia era que ninguém estava preparado para gerir um evento desta dimensão. Portanto, onde teríamos muitas pessoas e tínhamos que assegurar, para além da redundância daquilo dos sinais, no fundo tínhamos que manter sistemas a funcionar e conseguirmos de uma forma individual, numa situação de emergência, em qualquer um destes pontos, gerar um sinal de vídeo, um sinal de áudio apenas para uma determinada zona, por forma que não prejudicasse todas as outras, e se houvesse uma necessidade de evacuação, e existiu uma pequena necessidade, porque houve uma árvore que caiu num determinado ponto, nós termos de alguma forma monitorizar isso e, no fundo, de alguma forma, em segurança, conseguimos evacuar as pessoas sem gerar o pânico em todo outro recinto. E no fundo garantimos que tínhamos sistemas de backup, porque se alguma eventualidade acontecesse, isto, perdermos o áudio em algum ponto, isto tinha um impacto enorme, ou perdermos vídeo, tinha um impacto enorme. O grande desafio é que nós tínhamos que instalar umas torres, nessas torres tínhamos apenas um gerador, não era possível ter um segundo gerador para ter um backup de energia, porque não havia espaço. Portanto, tínhamos que gerir tudo isto de alguma forma, garantir que tínhamos sempre fontes também redundantes. No fundo, estas eram sempre as grandes preocupações. Depois de analisarmos o que existia no mercado, havia uma grande preocupação, procurar ter o mínimo possível de equipamentos de diferentes marcas, de diferentes equipamentos, no fundo tentar compactar ao máximo. E no fundo, na altura, quando partilhámos este desafio que tinha com a Pantalha e com a ROS,
acabámos de encontrar aqui provavelmente um formato que eu hoje digo que é vencedor, porque desde então já fizemos muitas outras coisas de grande dimensão e apenas com estes dois equipamentos, claro que estou a tornar o sistema todo muito simples e já vou explicar um pouco, porque foi muito para além disto, mas estes de facto eram, entre estes dois equipamentos estava o cérebro de todo o desenho que implementámos. O Hugo acabou por explicar algumas coisas, mas no fundo nós encontrávamos aqui praticamente aquilo que procurávamos na Ultrix e depois com as Open Gears, no fundo com mais de 140 fabricantes de placas, portanto a capacidade que nós tínhamos de configurar a módulo por módulo, isso deu-nos uma flexibilidade tremenda neste evento. E algo que nos parecia um pouco complicado acabou por se tornar até relativamente simples. Ok, o primeiro desafio, e este foi um trabalho que foi feito na altura então com a Altice, como eu estava a tentar explicar, no fundo, o primeiro pensamento foi, ok, vamos usar toda a infraestrutura que está instalada da Altice ao longo do Parque Eduardo VII e da Avenida. Rapidamente chegou à conclusão que era impossível porque, utilizando a infraestrutura montada, poderíamos pôr tudo em causa o funcionamento normal da estrutura da MEO. Ok, então segundo plano, ok, teria que ser tudo criar tudo de novo, e foi isso que aconteceu, foi toda a infraestrutura de fibra foi toda criada de novo, portanto devido à quantidade de sinais que era necessário gerar, foi feito tudo de ponta a ponta e com redundância por os lados opostos. No fundo nós, a regi estava no topo do Parque Eduardo VII, corria fibra direta ponta a ponto e corria do lado contrário, o inverso, onde corria o backup. Esta foi a solução encontrada. Isto algumas imagens de um bocadinho de espaço e do dia e nos dias de montagem. Algumas imagens. No fundo isto depois foi mais ou menos uma definição do que nós tínhamos. Nós tínhamos que distribuir na rua, não estou a contar ainda com a parte do que a Pavilhão Carlos Lopes já explica um pouco, tínhamos 26 pontos de distribuição, tínhamos dois tipos de sinais que corriam, em termos de áudio. Devido ao consórcio que criámos com outras empresas, tínhamos sistemas com sinais diferentes e andámos a gerir aqueles tipos de sinais e tínhamos a rede de dados para controlar todos os equipamentos, todos remotamente. E ainda tínhamos a questão da Intercom que também corria todo no sistema. O parceiro não era o nosso parceiro, era o broadcaster do Coisa RTP, no fundo entregava-nos o sinal que estava aqui no nosso espaço era este, entregava-nos vários sinais, entregavam um feed limpo da realização e mais 2 ou 3 sinais, não me recordo agora a quantidade, e nós no fundo depois tínhamos que o devolver todo para o centro de imprensa. No centro de imprensa, isto era um pouco o que se passava no centro de imprensa. Nós devolvíamos tanto áudios como sinais de vídeo para aqui para o centro da empresa e tínhamos aquelas distribuições todas. No fundo isto era o esquema que tínhamos em cada divisão, criámos umas secretárias próprias desenvolvidas para ter diferentes tipos de sinais, tanto sejam eles de áudio como de vídeo, com algumas imagens no fundo que fizemos. No fundo eram os blocos, onde tínhamos o áudio em diferentes línguas, porque no fundo cada secretário sinalizava que conectividades tinham disponíveis e no fundo todos os jornalistas que chegavam não tiveram qualquer problema porque tínhamos 5 línguas disponíveis e no fundo iam para as zonas onde queriam pela sua língua e o formato de vídeo que queriam. Isto era a distribuição das línguas, no fundo isto no final ficou os 1000 outputs de áudio, tínhamos 720 de vídeo, onde depois destes 720 eles estavam todos a correr em SDI, depois muitos deles eram convertidos porque muitos dos jornalistas depois chegavam muito com HDMIs, portanto tínhamos de estar com esta complexidade preparados para conseguir nos dar resposta. Muito do áudio, para alguns casos, nós embíamos as línguas todas em SDI e entregávamos logo em SDI o áudio, noutros casos, áudios separados. Tivemos um pouco de tudo e, no fundo, a complexidade acho que do sistema era um bocadinho, cada pessoa que chegava nós tínhamos de estar preparados para agradar, porque não havia previamente levar lá um rider técnico, uma lista de especificidades. Nós, no momento, tínhamos de atuar cá à chegada, tínhamos de estar capazes de dar resposta e era a grande dificuldade do sistema, era um bocadinho mais essa, não era tanto, porque se nós soubéssemos de antemão que era isto assim por cada secretário, tornava tudo mais fácil.
E pronto, isto foi assim muito básico, mas gostava de vos apresentar mais, mas não tinha mais informação também para vos passar e estou disponível para alguma questão que queiram colocar.